bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? A professora está aqui para fazer, né, a explicação da APC agora. Nós vamos iniciar revisando e vendo, né, os vídeos com a APC de História e Geografia também. Então, a APC de História hoje, a professora vai colocar aqui a tela para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá bom? APC de História. Olá, galera! Hoje iremos... Tá aqui o cabeçalhozinho, coloca no caderninho de vocês. A data é dia 3 também. Iremos estudar sobre as ocorrências da zona rural e urbana. Então, olha só. O crescimento das cidades, os motivos e as consequências. O que acontece quando as cidades crescem, né? Cidades. A ocupação do espaço urbano. No mundo atual, mais da metade da população mundial vive em cidades, em espaços urbanos. Nós já estudamos espaço urbano e espaço rural, né? Urbano é cidades, rural é sítios, fazendas e assim por diante. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, no Brasil, esse número é ainda maior. Quase 85% da população brasileira vive em cidades. E você, vive em cidade ou zona rural? Eu vivo na zona rural, gente, vocês sabem. Mas também vou muito na cidade, que é pertinho. Os espaços urbanos proporcionaram às pessoas uma série de serviços e condições de habitações que possibilitaram uma melhoria em suas vidas. Mas mesmo com essas melhorias, a vida na cidade é permeada de problemas. Então, facilitou, melhorou a vida, porém, problemas a gente sempre vai ter. E vamos identificar quais os tipos de problemas. Estes problemas são geralmente do tamanho da cidade em que se habita. Nas cidades maiores, os problemas também são maiores. O crescimento das cidades, com o passar do tempo, levou a uma separação espacial, ou seja, espaços, territórios, da população urbana e levando os grupos sociais mais abastados a viverem em locais como rua, melhores e com iluminação pública. Então, aqueles que têm mais condições, ou seja, são os grupos sociais mais abastados, que têm mais condições de viver em um local melhor, então ficou numa parte, geograficamente, né, um espaço da cidade melhor. E acabou indo, né, as pessoas com menos dinheiro, menos condições financeiras, para uma outra região da mesma cidade, só que com condições menores e diferentes dos mais abastados. Então, isso que a gente tem que identificar aqui nesse texto de hoje. Então, ó, o que aconteceu? Eles têm ruas melhores e com iluminação pública, acesso a saneamento básico, ou seja, o esgoto vai para o lugar certo, não fica jogado no meio da rua, no meio do vilarejo, né? Então, tudo isso é bem estruturado. Proximidade às regiões que oferecem serviços bancários, educacionais e de saúde. Então, geralmente, as pessoas que têm mais condições, eles moram em regiões que têm todos esses serviços, de banco, escola, posto de saúde ou hospitais. Então, fica mais centralizado, próximo às pessoas mais abastadas. É isso que o nosso texto está falando. E a maior facilidade para locomoção, ou próximo ao trabalho, o acesso privilegiado às vias e aos meios de transporte. Então, as pessoas com mais dinheiro têm mais vantagens nesse quesito. Por outro lado, levou os grupos sociais menos abastados, ou seja, com mais dificuldades financeiras, com menos dinheiro, são os trabalhadores mal remunerados. Vamos observar. Eles vivem nos piores lugares das médias e grandes cidades, com difícil acesso ao saneamento básico, com difícil acesso aos serviços de saúde, educação e etc. Por exemplo, a criança que mora lá, nessa região dos menos abastados, ela tem que andar muito para chegar na sua escola, né? E no meio do caminho tem lá o esgoto jogado a céu aberto. Então, isso é triste, mas é a realidade, né? Então, a dificuldade de locomoção, seja pela distância que existe entre os locais de habitação e trabalho, ou seja, pelos custos e condições do transporte público. Então, todos esses problemas a gente identifica nas grandes cidades, que isso daí, ele permeia, assim, ele é mais gritante, essas observações, entendeu? Quando a cidade é menor,
essa questão do menos abastados e mais abastados é meio que em conjunto, tá meio que todo mundo junto ali, entendeu? Não tem tanta grande diferença. Claro que tem alguns vilarejos que são formulados, as habitações foram feitas, as casas foram feitas a partir de não projetos, né? Foram feitos assim, foram entrando, criando as suas casas, fazendo as moradias deles de qualquer forma, para poder ter onde morar. Então, o que acontece? Essa questão de não projetada, não organizada, não pensada a cidade de uma forma que atende a todos de igual modo, porque todos têm o direito à moradia, né? A própria legislação, né? Constituição Federal dá esse direito, porém a gente sabe que não existe, né? A gente sabe que na prática essa questão social ela é muito convergente, é muito gritante. As crianças, vocês crianças, vocês já conseguem identificar na cidade que a gente mora, em outras cidades, como essas condições financeiras dos mais abastados, dos menos abastados, é gritante. Então, possivelmente da nossa turma vai sair governantes, vereador, prefeito. Então, pensar já o que nós podemos estar fazendo para mudar essa questão social. Sempre nós podemos. Eu, enquanto educadora, posso. Por que que eu posso? Eu posso, porque eu vou incentivar todos os meus alunos a estudarem, a terem seu ensino, seu diploma, seu certificado, a sua formação, para chegar lá, quando ter o seu emprego, ter um emprego bom. Consequentemente, você vai ter uma moradia melhor, você vai ter condições financeiras melhores. Então, tudo isso, gente, a educação, a escola, o ensino, nos faz melhorar a vida, tá? Então, só essa observação. Vamos lá, realizar as atividades em seu caderno. Percebemos que há no texto as palavras mais abastadas e menos abastadas. O que elas significam? Pesquisa e escreva a seguir aqui. Durante a explicação, a leitura, eu já fui falando para vocês o que significava os mais abastados e os menos abastados, né? Então, vocês já vão conseguir escrever isso aí só assistindo a aula da prof. Preencha tabelas com as características dos locais onde vivem os mais abastados e os menos abastados. Então, vamos pensar lá. Vamos voltar aqui, ó. Mais abastados. Nas mãozinhas aqui, ó. A gente está vendo nas mãozinhas a resposta dos mais abastados, certo? E aqui, dos menos abastados. Então, vocês vão tirar daqui, tá? E colocar no quadrinho 2. Do mais abastados e do menos abastados. Ali na página 3, que é a terceira página e última, tem um texto, um poema. Então, eu quero que vocês leiam. O poema se chama O Bicho. O autor é Manuel Bandeira. Então, eu vou fazer a leitura aqui, como se lê um poema, para vocês identificarem depois as atividades pedidas do próprio texto. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e me cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gente, olha que tristeza. Você acha que o poema retrata uma realidade de lugares que você conheça? Então, aqui você vai colocar se você já viu alguma cena tipo essa do texto, do poema, tá? Ó, letra A. Você já viu algo parecido? Com que frequência? Onde foi? Já perceberam isso? Já viram em algum lugar? Então, explica para a professora, essa resposta é pessoal. Porque está falando o quê, gente, esse texto? De uma pessoa que mora na rua, que ela vai lá catar comida entre os detritos, que é o lixo, e ela não sente o cheiro, ela não vê se está em condições ou não. Vai comendo tudo que encontra pela frente. Por quê? Porque a fome é terrível. Só quem passou fome sabe que a fome é terrível. E vai comer qualquer coisa, não vai escolher o que comer. Eu falo sempre para os meus filhos e também falo para os meus alunos quando eu estou em sala de aula, geralmente durante o lanche. Param de pegar a comida, senão vão comer tudo. Entendeu? Por quê? Porque tem muita criança por aí na rua passando necessidade. Não é só criança, não, adulto também. Então, a fome, gente, é terrível. Então, aqui nesse texto, ele está falando de uma pessoa que estava com fome e comia tudo que via pela frente. Então, vocês vão responder na letra A. Você já viu algo parecido? Com que frequência? É todos os dias? Não é todos os dias? Uma vez por ano? Eu vi uma vez. Eu fui em São Paulo uma vez e passei na Praça da Sé e vi essa cena.
Então, uma vez na minha vida, mas me marcou profundamente. Mas ali em Ponta Porã, a gente já vê isso, né? A gente já enxerga crianças dormindo na beira da rua, adolescentes que não tem para onde ir, adultos, alcoólatras, drogados, que estão ali, ó, pegando e comendo qualquer coisa que encontra pela frente, né? Então, cada um vai escrever como tem vivido e visto isso aí. Letra B. Por que você acha que esse tipo de coisa acontece? Por que será que esse tipo de cena acontece? Gente, vamos pensar um pouquinho. Por que será? Primeiro, começa com a desigualdade social. Segundo, aquela pessoa está jogada ali a troco do quê? Algum problema ela teve na vida. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Família não liga? Então, é por isso que existe as casas, né? As ONGs, que vão fazer o trabalho de acolher essa pessoa. Se ela tem problema com álcool, fazer o tratamento, com as drogas, fazer o tratamento, mas a pessoa também tem que querer, né? A gente sabe que a pessoa precisa querer participar desse processo de melhorar. Então, mas nós, enquanto cidadãos, vocês são crianças, mas são cidadãos já, podemos ajudar, auxiliar. Eu passo ali, eu compro um alimento, eu dou, né? Então, eu posso doar uma roupa, né? Posso ajudar da forma que nos cabe, gente. É pouquinho, mas do pouquinho dá muito, entendeu? Se todo mundo fizer um pouquinho, muita coisa boa pode acontecer para essas pessoas, né? Letra C. Se você fosse o prefeito da sua cidade, olha só, o que você faria nessa situação? O que você faria se você visse uma pessoa passando essas condições se você fosse prefeito? Que eram as ideias de vocês, tá? Na letra C. Letra D. Já que você não é o prefeito, então o que você pode fazer? Eu dei umas sugestões ali atrás. Se cada um fizer um pouquinho, né, gente? O mundo vai ficar melhor. Então, me colocam o que vocês poderiam fazer sendo prefeito e como vocês ainda não são, o que vocês podem fazer hoje para melhorar a vida dessas pessoas, para melhorar as condições de vida dessas pessoas. Então, gente, essa é a atividade, tá? Que vocês vão precisar fazer para a prof. Essa atividade aqui é a atividade de história. Então, no caderninho, as perguntas e as respostas. Manda a resposta lá no Class para a professora ou no WhatsApp, né? Quem não está tendo acesso ao Class. De preferência no Class, combinado? Beijo, gente. Até a próxima aula.